Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santo Agostinho. Mesmo quando a cidade cai, Deus permanece inabalável. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, registra o momento mais doloroso da história de Judá, a queda definitiva de Jerusalém. O cerco que começou no capítulo anterior agora termina em destruição visível. O que foi advertido por profetas durante anos, finalmente se cumpre. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor vem contra Jerusalém e a cerca, conforme o versículo 1. O cerco é prolongado, a fome começa a dominar. No versículo 3, o texto afirma que não havia pão para o povo da terra. A escassez física reflete o esvaziamento espiritual acumulado. A consequência atinge a todos. O muro da cidade é rompido, conforme o versículo 4. Aquilo que protegia já não sustenta. Quando o interior enfraquece, o exterior cede. Zedequias tenta fugir à noite, conforme o versículo 4, mas é alcançado e preso, conforme o versículo 6. Fugir não apaga decisões anteriores. O passado encontra o presente. Seus filhos são mortos diante dele, conforme o versículo 7, e seus olhos são vazados antes de ser levado cativo. A cena é dura, a consequência é severa. O templo do Senhor é queimado, conforme o versículo 9. A casa que foi restaurada por reis fiéis agora está em chamas. O símbolo visível da presença é destruído. Os muros são derrubados, conforme o versículo 10. A identidade nacional parece desaparecer. A estrutura física se desfaz. O povo é levado para o exílio, conforme o versículo 11. A terra prometida fica vazia. O sonho parece encerrado, mas algo importante acontece. Nem todos são levados. Alguns dos mais pobres permanecem na terra, conforme o versículo 12. Mesmo na queda, há preservação. Gedalias é nomeado governador, conforme o versículo 22. Há tentativa de reorganização. Mesmo entre ruínas, há direção. Gedalias é assassinado, conforme o versículo 25. A instabilidade continua. O medo domina novamente. O capítulo poderia terminar apenas com destruição, mas não termina assim. No último trecho, Joaquim, rei de Judá, que estava preso na Babilônia, é libertado e tratado com honra, conforme os versículos 27 a 30. Ele recebe roupas novas e alimento contínuo diante do rei da Babilônia. Aqui está o fio de esperança. O trono caiu, a cidade foi destruída, o templo queimado, mas a linhagem não foi esquecida. Deus não encerra a história na destruição, ele preserva a promessa mesmo no exílio. Este capítulo fala profundamente sobre fé em meio à perda. Fala sobre responsabilidade, pois consequências são reais. Fala sobre saúde espiritual quando tudo desmorona. Fala sobre honestidade diante da disciplina divina. Fala sobre livre-arbítrio, pois escolhas acumuladas conduziram ao desfecho. Fala sobre não confundir fim de ciclo com fim da promessa. Fala sobre interpretar ruínas como transição. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele continua escrevendo a história além da queda. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, nos ensina verdades solenes e consoladoras. A consequência pode ser dolorosa, a disciplina pode ser severa, mas a promessa de Deus não morre nas ruínas, e o futuro é moldado mesmo quando o presente parece encerrado. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que há momentos em que tudo parece desmoronar. Fortalece minha fé para confiar em Ti mesmo quando estruturas caem. Que eu não confunda a ruína visível com a ausência da Tua presença. Dá-me responsabilidade para aprender com as consequências e não repetir os mesmos caminhos. Cuida da minha saúde emocional quando perdas acontecerem. Que eu não permita que a desesperança governe meu coração. Livra-me das tentações de fugir das minhas responsabilidades, como Zedequias tentou fugir da cidade. Que eu enfrente a realidade com humildade. Dá-me honestidade para aceitar correção e maturidade, para crescer após a disciplina. Ensina-me a interpretar fins como transições e não como abandono. Que eu perceba os fios de esperança que o Senhor preserva mesmo no exílio. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha confiar quando tudo parecer encerrado.
Que minhas decisões moldem um novo começo mesmo em terra estranha. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das perdas, acima das ruínas, acima do medo do futuro, acima da dor do presente. Senhor, se algum ciclo da minha vida estiver se encerrando, ajuda-me a enxergar além das cinzas. E que eu confie que tu continuas escrevendo a história. Que eu permaneça firme mesmo quando tudo parecer perdido. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.